Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Quero compartilhar com vocês nesta noite um trecho aqui da palavra de Deus e um pouco daquilo que o Senhor foi ministrando enquanto eu lia e meditava nessas palavras. Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Amém. Somente aí. Glória a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o privilégio, amado, de tê-la diante dos nossos olhos. E em muitos lugares essa palavra não pode ser conduzida, lida publicamente, né? Até dentro de uma casa. Se for pega uma Bíblia dentro de casa, da casa de alguém, essa pessoa pode sofrer sérios riscos, né, de tortura, pode ser presa e até morta. Então, que a gente possa reverenciar a palavra de Deus. E às vezes isso serve também principalmente dentro da igreja, né, que às vezes na hora da palavra tem uma movimentação tão grande, as pessoas estão andando de um lado para o outro, vai no banheiro, vai beber água, né? Essa palavra tem que ser reverenciada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a palavra, de conduzi-la e de professá-la publicamente nesta nação. Amém. Irmãos, esse texto aqui, eu quero fazer uma aplicação dentro da seguinte situação. Jesus viu 2 barcos ancorados na praia e aqueles homens que estavam ali, aqueles pescadores, estavam lavando suas redes. O texto fala a respeito daqueles pescadores que haviam passado uma noite no mar, pescando, ou melhor, tentando, né, pegar algum peixe. E aquela era a atividade deles, né? Era o trabalho deles. E eles ficaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. A lição que eu tirei dessa passagem, é lógico que ela pode ser aplicada de várias maneiras, mas eu quero trazer uma aplicação nesta noite no seguinte sentido. As pessoas estão vivendo no mar da vida sem Jesus. Muita gente está vivendo no mar da vida, né? O mar tem vários significados na Bíblia, e um deles fala
da humanidade, fala do mundo, fala do planeta Terra. E muitas pessoas, o barco aí representa a vida das pessoas, muitas delas estão no mar da vida, estão vivendo nessa terra sem a presença de Jesus. E o que acontece com uma pessoa que vive sem a presença de Deus na sua vida? Uma pessoa que vive nesta terra sem Deus em sua vida. Muitos dizem, né? Muitos professam que Deus está com elas, né? Mas elas não parecem que não transmitem isso. Parece que isso não é real. Às vezes é só da boca para fora. Porque elas vivem como se Deus não estivesse com elas. Porque quando Deus está com você, muitas coisas na sua vida, mudanças ocorrem, transformações são notórias na vida daquele que tem Deus, que carrega Deus consigo. Ele deixa de ser uma pessoa para ser outra. Ou como? Há uma transformação de dentro para fora, não apenas no exterior, não apenas na roupagem, não apenas no carregar de uma Bíblia ou de ir para a igreja, não, mas os seus pensamentos, o seu vocabulário, né, o seu comportamento, as suas atitudes são diferentes. A sua vida passa a ser a vida de alguém que tem Deus, que diz que tem Deus, que conhece Deus, que confessa que Deus está com ela. Mas muitos estão vivendo nessa terra, na realidade, sem a presença de Deus com elas. E o que pode acontecer na vida de alguém, né, nesse mundo, não estou dizendo nem no porvir, estou dizendo nesse mundo, enquanto vivemos sobre a face dessa terra, o que pode acontecer com uma pessoa que está levando a vida sem Deus? Está aí, ó, no mar da vida, no seu barquinho, sem Deus com ele. As suas expectativas, pode ocorrer que as suas expectativas nessa terra não sejam alcançadas. Aqueles homens saíram para pescar, e qual era a expectativa deles? Era voltar com as redes, com as mãos vazias, com os barcos vazios? Logicamente que não. Eles viviam da pesca, era o negócio deles. Através daquilo ali, eles traziam o ganho para a sua família, para dentro da sua casa, né, para o sustento da sua família. Então, a vida de quem se movimenta nessa terra sem Deus, ela pode ter suas expectativas que não sejam alcançadas. Ela está com uma expectativa na vida que jamais vai alcançar. Essa é uma grande realidade e que pode acontecer sim na vida daquele que vive uma vida nessa terra sem Jesus. Outra coisa é que o resultado do nosso trabalho pode ser nulo. Aquele que se conduz sobre esta terra sem a presença de Jesus, o resultado do trabalho que ele realiza nessa terra pode ser nulo. Pode ser vazio. Pode não ter resultado nenhum. Aqueles homens saíram com os barcos, saíram com as redes, mas não trouxeram absolutamente nada. Não ganharam nada, não pescaram nada. Quantas pessoas vivem hoje assim? Trabalham, se esforçam, se empenham, mas o resultado é nenhum. Ela não consegue crescer, ela não consegue prosperar, ela não consegue mudar de vida. Pelo contrário, parece que as coisas vão a pior. Porque ela está querendo viver uma vida nesta terra sem Jesus na sua vida. O tempo dessa pessoa que vive nessa terra sem Jesus pode ser um tempo desperdiçado. Eles disseram, nós passamos a noite toda tentando pescar alguma coisa, não conseguimos pescar nada. Olha só que horas que eles saíram para pescar, mas eles dizem que a noite toda tentando, a noite toda jogando a rede, a noite toda ali na expectativa
O tempo passou e nada, resultado algum, nada aconteceu, nenhum peixe chegou à rede. O tempo foi desperdiçado. Quantos estão desperdiçando tempo nessa terra com coisas fúteis, com as coisas banais, com as coisas que não vão trazer nenhum fruto, nenhum benefício para eles, para as suas famílias, para os seus negócios. Estão gastando tempo nessa terra que Deus dá, é precioso. A vida que Deus nos dá é preciosa, o tempo que Deus nos dá é precioso e não pode ser desperdiçado. Tem tanta gente desperdiçando tempo com coisas, com pecado, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo nessa terra, mas não tem tempo para Deus. Mas ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para ganhar dinheiro, ele tem tempo para se divertir, ele tem tempo para comer, ele tem tempo para ver televisão, ele tem tempo para ficar no WhatsApp, ele tem tempo para estar no Facebook, na internet, ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Isso é um desperdício de tempo. É típico de uma pessoa que está nesta vida, vivendo sobre a face dessa terra, sem Jesus. Eles foram pescar, tentaram a noite toda e não conseguiram nada. O que aconteceu? O que eles trouxeram? Eles trouxeram com eles desapontamento e frustração. E não é assim? Quantas pessoas frustradas e desapontadas? Gente que se empenhou, que se dedicou, estudou, trabalhou, investiu, né? Trabalhou a noite toda. A Bíblia fala que é como se nós colocássemos nosso dinheiro no saquetel furado. A gente ganha, mas a bolsa onde deposita o dinheiro está furado e se perde pelo caminho. Então, quando Jesus chega junto a eles no barco, e a vida deles estava meio como se as coisas estivessem fora do lugar. A vida da pessoa que vive sem Jesus nessa terra, as coisas estão desarrumadas. Muitas coisas acabam ficando fora do lugar na vida dessas pessoas. Vou te dizer como. O lugar do barco, onde é? É no mar, não é? O lugar do barco é no mar. O lugar da rede, onde é? É debaixo da água. O lugar da rede é debaixo da água, para pescar o peixe. O lugar do pescador, onde é? É dentro do barco. Então, olha só. O lugar do pescador é dentro do barco. O lugar do barco é na água, é no mar. O lugar da rede é debaixo da água. E aonde estava o barco? Onde estava a rede? E onde estavam os pescadores? Onde estava? O barco não estava no mar, estava ancorado. Certo? O pescador não estava dentro do barco, estava fora do barco. Eles tinham descido do barco. E onde estavam as redes? Eles estavam lavando. Não estavam no mar. A rede não estava no mar porque o barco estava na praia. E os pescadores fora do barco. As coisas na vida daquela pessoa que tenta viver nessa terra sem Jesus, elas ficam fora dos seus devidos lugares. Fica desarrumado, a vida fica desorganizada. Nós precisamos reorganizar a nossa vida. E o que Jesus faz? Jesus, ele, antes de se aproximar do barco, dos barcos, ele está vendo, ele viu, a Bíblia diz que ele viu 2 barcos na praia e os pescadores que haviam descido do barco lavando as suas redes. A Bíblia diz que ele viu. Nós lemos aqui, Jesus viu os pescadores, Jesus viu os barcos, aí viu as redes. E o que ele faz? Ele tá vendo tudo e ele vem e se aproxima.
Ele vê o barco ancorado, ele vê as redes vazias e ele vê você frustrado. Ele vê as coisas fora do lugar. Vou repetir. Ele vê o barco ancorado, as redes vazias e os pescadores frustrados. Você pode estar vivendo isso na sua vida. A sua vida está ancorada lá na praia. Você pode estar com as suas redes vazias. Além de você estar vazio por dentro, as suas mãos, a sua ferramenta de trabalho não está te trazendo retorno, não está te trazendo recurso, não está te trazendo bênção. E o que isso traz para você? Isso traz para as pessoas frustração, como nós falamos ainda há pouco, desapontamento e frustração. E não é para menos. Investimento, trabalho, dedicação, esforço e nenhum resultado. A noite toda, eu não sei quando, essa noite toda, eu não sei para você quanto representa. Pode ser uma vida inteira, pode ser 20 anos. Essa noite toda para você pode ser todo esse ano de 2018, o ano passado. Eu não sei o quanto essa noite toda representa para você. Mas talvez você já venha há muito tempo. A sua vida seja apenas noite. Parece que nunca vai acabar. Não é assim? Parece que a noite se prolonga. E você fica naquela expectativa que agora vem, agora eu vou conseguir pescar, agora vai vir um peixe. E nada, e nada, e nada. Então, ele viu o barco ancorado, as redes vazias, os pescadores fora do barco lavando as redes, e ele se aproximou. Ele se aproximou daqueles homens. E ele entra no barco de Simão, entra no barco de Pedro lá e pede a Pedro: afasta ele para a praia, para o mar. Ele se assenta e ele começa ali a ensinar o povo. Olha, você deve se sentir um privilegiado se o Senhor te escolheu para entrar na sua vida. Todos nós devemos nos sentir privilegiados, porque a Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu a nós. Tinham 2 barcos, ele pegou o barco de Simão, ele escolheu Simão para entrar no barco dele para levar ele para o mar, para ele se assentar e ensinar a multidão. Sabe o que ele está fazendo? Ele se aproximou de Simão, ele se aproxima de nós para reorganizar as nossas vidas. Exatamente isso. A nossa vida não está desorganizada? Ele entra para reorganizar, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi o que ele fez. Jesus, certa vez, ele contou de quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, o que o espírito imundo fala? Ele diz o seguinte: eu voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele acha a casa varrida e adornada. Olha só o que Jesus diz. O espírito imundo sai do homem. Ele saiu forçadamente. Alguém expulsou ele. Mas aí ele vai procurando lugar, não encontra lugar, ele pensa em voltar de onde ele saiu. E quando ele chega lá, ele encontra a casa varrida e adornada. É isso que Deus faz na vida do homem. Quando ele entra na vida do homem, ele tira os demônios, ele tira a sujeira, ele embeleza o lugar. Mas o problema é que as pessoas não permitem que Jesus permaneça, se estabeleça, que habite em suas vidas. É apenas temporário, é como se Jesus fosse apenas um visitante. Ele não se instala ali, ele não se hospeda ali, porque as pessoas não o querem ali. Querem apenas os benefícios que ele pode trazer para elas. Ó,
Eu preciso de uma mudança na minha vida está meio bagunçada. Faz aí. E Jesus vai lá, entra, varre a casa, limpa a casa, adorna, embeleza a casa. E é assim que o demônio, quando chega, a casa está. Mas como não tem ninguém, a casa está vazia. Ele se estabelece ali, naquela pessoa, naquela vida, naquela casa, e ele volta a fazer tudo aquilo que ele havia feito antes. Começa a trazer trevas, sujeira, né? Começa a bagunçar o recinto, né? Começa a desorganizar as coisas. Jesus não quer apenas ser um visitante na nossa vida, ele não quer apenas chegar ali, arrumar, deixar tudo bonitinho e depois ter que sair, porque ele não é desejado, porque ele não foi convidado para permanecer com aquela pessoa, para habitar definitivamente na vida daquela pessoa. Jesus não quer ser apenas um visitante, ele quer entrar no teu barco, ele quer entrar na tua vida, ele quer se assentar ali. Amém? Ele quer entrar no nosso barco, e quando ele entrou no barco de Simão, aí ele começa a trabalhar. O que ele faz? Ele primeiro ensina a Simão sobre prioridade. Jesus tinha visto que os barcos estavam na praia, as redes estavam vazias, ele sabia que eles não tinham pescado nada durante a noite. Por que Jesus não mandou jogar logo a rede? Não, Jesus pega o barco, se afasta da praia, se assenta no barco e ensina a multidão. O que ele faz? Ele faz a vontade do Pai primeiro, porque ele veio para pregar o Evangelho. Ele veio para salvar e buscar o perdido. Ele veio para trazer a palavra de Deus para o homem. Então, ele ensina, quando ele entra na nossa vida, ele nos ensina as prioridades. A prioridade é o reino de Deus, a prioridade é você viver Deus, a prioridade é você ter Deus na sua vida, a prioridade é você fazer a vontade do Pai. Era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu sei a necessidade de vocês. Não é assim que a Bíblia fala? Deus conhece a nossa necessidade, mas ele nos ensina a prioridade. Qual é a prioridade? Prioridade: em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O negócio é que a gente quer que Deus faça as coisas primeiro, e a gente não quer ouvir o que Deus tem para nos falar, para nos ensinar. Ele quer trazer alimento de Deus, ele quer trazer a revelação da palavra, da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, ele começa a reorganizar a nossa vida. Primeira coisa que ele faz é ele entra no nosso barco, ele entra na nossa vida, ele precisa entrar na nossa vida. Se você quer ter a sua vida reorganizada, se você não quer mais viver em frustração, ele precisa realmente, definitivamente entrar na sua vida, se assentar e começar a reorganizar. E ele começa reorganizando pelas prioridades. Primeiro tem que ser Deus na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, primeiro Deus tem que estar lá. Em todas as áreas, é Deus em primeiro lugar. Entende isso? Diga amém. E ele ministra ali, e a segunda coisa que ele faz, ele libera uma palavra de direção. Depois que ele ministra a multidão que estava na praia para ouvir a palavra de Deus, ele prega, ele ensina, e depois que ele termina, o que ele faz? Ele dá uma direção para Simão e ele libera uma palavra de autoridade. Ele, olha, vai mais para dentro do mar. Ele dá uma direção, vai para dentro do mar. Quando Deus entra na nossa vida, ele começa a organizar a nossa vida, ele começa a nos dar direções, ele começa a nos orientar, nos mostrar o caminho. Aí ele libera uma palavra de autoridade: lance a rede para pescar. E quando Deus libera a palavra, meu irmão, minha irmã, é como diz aí fora, é batata, é certo. Você pode ir sem medo de ser feliz.
é a autoridade de Deus. A palavra de Deus é a autoridade de Deus. E ele liberou a palavra, lancem a rede para pescar. Ele dá direção e autoridade. Quando Deus entra na nossa vida, é isso que acontece na vida daquele que realmente Deus entra no seu barco. A sua vida nessa terra não vai ser diferente, não vai ser mais a mesma. E o que acontece? Quando ele entra na nossa vida, ele traz a provisão. Quando ele entra na nossa vida, ele traz a solução. Quando ele entra na nossa vida, ele traz o milagre. Quando ele entra na nossa vida, ele traz a abundância. Não foi isso que aconteceu? A noite toda sem pescar. E agora Simão fala, olha, Senhor, a noite toda ficamos aqui, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, somente porque o Senhor está dizendo, somente porque o Senhor está dando esta ordem, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Então, ele fez. E o que aconteceu? Abundância de peixes na rede, a ponto de que, se quase arrebentar, eles não conseguiram nem pescar tudo. Eles tiveram que chamar o outro barco. Houve abundância, Deus trouxe solução, Deus trouxe provisão, Deus trouxe um milagre, Deus foi além das expectativas deles. Para quem não tinha pescado nada, se eles tivessem pescado já 10 peixes, 20 peixes, acho que eles já estariam felizes da vida. Mas uma rede só não foi capaz de suportar aquela abundância da bênção de Deus. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que chamar o outro barco. Qual é a conclusão que a gente chega, amados? Qual é a conclusão? Deixa Jesus entrar no seu barco e direcionar a sua vida. É essa a conclusão que a gente chega. Jesus precisa entrar no nosso barco e direcionar a nossa vida. E aí sim as nossas expectativas serão superadas tremendamente. O nosso trabalho vai ser recompensado abundantemente. E o nosso tempo será proveitoso, será reduzido. Ou seja, a noite toda eles ficaram tentando pescar e não pescaram nada. Em frações, aí vamos dizer, de minutos, eles aquele tempo reduzido, né, eles conseguiram pescar. Eu acho que nem eles pescariam aquilo tudo talvez numa semana de pescaria, não sei. E o que acontece? Quando Jesus entra no nosso barco, direciona a nossa vida, nos traz solução, direção, abundância, isso não fica só com a gente reparte. A nossa vitória vai ser também de outros. Por quê? Eles receberam a abundância do Senhor a ponto de terem que chamar outros para ajudarem a eles. E o outro barco se aproximou e muitos outros peixes, também em abundância, foi para aquele barco. Então, quando Jesus entra na nossa vida, não somente nós somos abençoados, nós queremos repartir com as pessoas, nós queremos que as pessoas saibam quem é Jesus na nossa vida, o que ele tem feito por nós, queremos repartir, queremos dividir, queremos falar do amor de Deus. É por isso que eu estou aqui nessa live, ministrando para você. É o prazer de falar de Deus para você, de que Deus é poderoso, que ele realiza milagres, que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer na sua vida, mas Jesus precisa entrar no seu barco, ele precisa definitivamente se assentar, você precisa deixar que ele seja o centro da sua vida, que ele se assente no trono do seu coração. Você precisa dar o governo do seu coração, da sua vida para Jesus, dizer assim: ó, se assenta aqui nesse trono que é o meu coração e reina. Aí as coisas vão começar a acontecer, tudo vai mudar e vai haver a abundância de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe você, né? E que essa palavra possa ter servido de alimento, de edificação, de orientação, de esclarecimento, e possa ter gerado fé no seu coração, no nome de Jesus. Amém.